Bom dia, meninas do oitavo ano. Vamos aprender sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. Nós temos aí o sistema reprodutor, né, que tem a função de garantir a perpetuação da espécie, né, e não deixar a espécie entrar em extinção. Nós temos dois tipos de sistema reprodutor, o masculino e o feminino. O sistema reprodutor masculino, meninos, eles são formados pelos seguintes órgãos, tá? Testículo, escroto, que também é chamado de bolsa escrotal ou saco escrotal. Dentro do escroto onde ficam os testículos, tá? Aí nós temos o pênis, que é o único órgão para fora, não, além dos testículos. É o órgão que fica para fora do corpo, né? Nós temos o pênis, as vias espermáticas, que são os epidídimos, os canais deferentes e a uretra. Nós temos as glândulas anexas, né, que são a próstata, as vesículas seminais e as glândulas burouretrais. O sistema reprodutor é formado pelos testículos, né, que são glândulas masculinas e tem como função a produção de hormônios e espermatozoides. Depois nós temos o epidídimo, que é o local onde os espermatozoides terminam seu amadurecimento. Os canais deferentes, né, que é do canal deferente, ele sai do epidídimo, né, e vai levando os espermatozoides até na vesícula seminal. Na vesícula seminal, ela tem como função produzir um líquido esbranquiçado, que é um líquido nutritivo para o espermatozoide. A próstata também produz um líquido, tá? Que vai compor aí, junto com o líquido que o sêmen produz, que a vesícula seminal produziu, que vai formar o sêmen aí. Também tem função nutritiva para os espermatozoides, né? A uretra, que é comum aos sistemas reprodutores e urinário, tá? Ela se localiza no interior do pênis e é por onde vai eliminar a urina e o espermatozoide, né? E o pênis é o órgão copulador. Então, aqui eu tenho o sistema genital, tenho os testículos, né? Essa que tá aqui em destaque, com a setinha. Ela é uma glândula sexual, porque ela vai produzir hormônios sexuais, que é a testosterona, né? E vai produzir os espermatozoides. Então, o local de produção dos espermatozoides é nos testículos, tá? Lembrando que os testículos, eles ficam dentro da bolsa escrotal, que ela fica para fora do corpo. A próstata, né, ela fica próxima à bexiga urinária, produz secreções que juntamente com os espermatozoides irão constituir o sêmen. E ela é localizada abaixo da bexiga urinária. E nós temos o epidídimo, né, que vai ter a função aí de armazenamento e maturação desses espermatozoides. Os espermatozoides, eles são produzidos nos testículos, né, e vai para o epidídimo, né, e lá no epidídimo ele vai chegar à sua maturação e vai ganhar, terminar de ser formada a sua cauda. As glândulas seminais, né, as glândulas seminais, elas se situam, né, atrás da bexiga urinária e ela é responsável por o líquido seminal.
É um líquido viscoso que vai ajudar o deslocamento dos espermatozoides, né? Porque ele fornece nutrientes e neutraliza a acidez também, né? Porque já que ele vai sair pela uretra e a uretra é o canal que eu tenho comum também para ser expelido para fora do corpo a urina. E nós temos o pênis, que é um órgão cilíndrico que contém a uretra. Na extremidade da região, ela tem uma parte que é dilatada, certo? E aí, que é chamada de glande. A glande, ela é recoberta por uma dobra de pele que é chamada de prepúcio. Gente, quando esse prepúcio tem um excesso de pele, tá? E tem que fazer cirurgia, tá? Aí aqui assim tá mostrando, ó, aonde que corta. Lá tá vendo que ele tem um prepúcio, que é o excesso de pele, aí corta. E aí nós temos o sistema genital feminino, né? Nós temos um órgão externo só, que é a vulva, e o restante são órgãos internos. Então eu tenho a tuba uterina, ovário, endométrio, útero e vagina. Então a função do sistema reprodutor feminino é produzir nos ovários as células sexuais femininas, né? E depois ele vai receber os gametas masculinos durante o ato genital e propiciar em condições favoráveis a fecundação e proteger o bebê, né? A partir do momento que há a fecundação, ele protege ali, né, para que ele desenvolva e cresça. Nós temos aí o sistema genital reprodutor feminino. Nós temos o primeiro aí órgão, são os ovários, que são dois, ovário direito e ovário esquerdo, né? Ele tem como função a produção de gametas femininos, que são os óvulos, tá? A gente vai falar de ovulação já já. Nós vamos ter as tubas uterinas, que vai fazer a ligação entre os ovários e o útero, e é o local onde ocorre a fecundação. Né? Nós teremos no útero, o útero é um órgão muscular, ele é oco, ele vai abrigar aí o embrião durante todo o processo de gestação, e aí ele aumenta, né, de tamanho, porque ele é muscular. A vagina é um tubo que vai ligar o útero ao exterior do corpo, e a vulva é o conjunto de órgãos sexuais externos, é o que fica para fora do corpo. Aí nós temos pequenos e grandes lábios, formando aí a vulva. Então, ovários são as glândulas situadas na pelve, eles têm a função de produzir, amadurecer e eliminar o óvulo através da ovulação. Pode acontecer a menopausa, né? O que é a menopausa? É a pausa da ovulação. A mulher não vai mais ovular, tá? E ela produz dois hormônios sexuais, que é o estrógeno, que é responsável pelas características sexuais secundárias, e a progesterona, né? Que é preparar o organismo para a gestação. As tubas uterinas, né? Ela é formada por dois tubos, que vai ser a fecundação, zigoto e embrião. E nós temos lá o útero, né? Que é um órgão muscular revestido também por uma mucosa. Então, aqui eu tenho as tubas uterinas, eu tenho tuba uterina direita e esquerda. Ela vai comunicar o ovário com o útero. É nela que acontece a fecundação. E aí vai conduzir o ovócito, né, para fora do nosso corpo. Na verdade, até o útero, né? Se ele foi fecundado, ele passa a ser chamado de embrião e fixa na parede do útero, onde ele vai, no endométrio, né, que é o músculo e vai desenvolver. Se não, vai descer em forma de menstruação. Os ovários, né, é o produtor de gametas, óvulos e hormônios femininos. Não falou para mim. Eu vou falar para vocês da ovulação, né?
Então, o ovário, ele é liso, né? Tem uma cor meio rosada, né? Com o passar do tempo, ele vai ficando mais branco e acinzentado, tá? Na velhice, ele vai diminuir de tamanho, até porque ele perde a sua funcionalidade. O útero, ele tem forma e tamanho aproximados de uma pera. Durante a gravidez, ele se expande, né? E o feto desenvolve em seu interior. A vagina, ela vai do colo do útero até a vulva, né? Tem aproximadamente de 7 a 10 centímetros em uma mulher adulta. É nesse local onde é depositado os espermatozoides, tá? E aí a mulher apresenta um ciclo menstrual que em média dura de 28 em 28 dias, né? Então, praticamente aí uma vez no mês. Então, o ciclo menstrual, ele é o período em que entre uma menstruação e outra, tá? Então, se o ciclo ele é de 28 em 28 dias, a mulher tem um período lá que ela vai menstruar e um período que ela vai ovular. A ovulação é o período em que ela vai liberar o óvulo, certo? Do ovário que ele cai na tuba uterina. Ele leva em torno de 10 a 14 dias até chegar no meu útero. E aí ele chegou lá no útero, não foi fecundado, o endométrio vai escamar, vai acontecer uma escamação e vai sair aí fluidos do endométrio com sangue. Então isso é chamado de menstruação. Se acontece a fecundação, né? Aí essa menstruação ela não vai, né, sair. Então aqui eu tenho a formação do endométrio dentro do útero, né, na parede do útero. E aí vai acumulando sangue, né, nessa região do endométrio, e aí o óvulo chegou aqui, não foi fecundado, isso descama e sai em forma de sangue. Então, a menstruação é a eliminação do endométrio e do óvulo não fecundado, tá? Ela vai marcar o início do ciclo menstrual. Então, a ovulação ela acontece no 14º dia depois da menstruação. Vai produzir um hormônio chamado estrógeno, né, que vai ajudar na eliminação desse óvulo, né, que ele é maduro pelo ovário por ação de hormônios. Aí eu tô mostrando a fotinha, né? Esse meio amarelinho aí é o óvulo. Claro que aí tá aumentado, tá, meninos? Para casa, vocês vão responder as atividades da página 41, 42 e 43. Vai postar apenas para mim a 41. A 42 e a 42, a 42 e a 43 iremos corrigir na nossa live, tá? Aí anotem as dúvidas que tiverem sobre o conteúdo para me perguntar lá, ok? Assim a gente aprende muito mais. Ok para vocês? Beijos, então, até a próxima aula. Fala galera, beleza? Bom, no áudio de hoje a gente vai resolver mais alguns exercícios, tá? De regra de 3 simples, tá? E aí a gente vai resolver o exercício número 7 da página 17. Então todos abram o livro aí na página 17 e vamos resolver a número 7, ok? Então a número 7 é da Universidade UFRR do Rio de Janeiro. Ela fala assim, ó: a ampulheta é um dos meios mais antigos de medir o tempo. Uma ampulheta é formada por dois recipientes cônicos idênticos que se comunicam por um orifício circular por onde se passa areia, com taxa de transferência constante. Observe a figura. Nessa ampulheta temos 240 gramas de areia, que é transferida completamente de um recipiente para outro em 3 minutos. Na mesma ampulheta, para que a transferência seja feita em 5 minutos, a quantidade de areia que deve ser colocada é de... Então isso aqui é uma regra de 3 simples, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos colocar aqui, ó. 240, né? Faz 3 minutos. 240 gramas faz 3 minutos, não é isso?
Ó. Certo? Ele quer saber quantas gramas de areia eu vou precisar para fazer 5 minutos. Então, vou chamar de X aqui, ó. Beleza? Então, essa aqui, ó, a gente precisa ver se ela é inversamente proporcional ou proporcional, né? Tá. Se a gente aumentar a quantidade de areia, vai fazer o quê? Aumentar a quantidade de tempo, né? Quanto mais areia, mais tempo. Então, elas são diretamente proporcionais, não precisa inverter nada, não precisa fazer nada. Só resolver. Beleza? Então, vem aqui, ó. Multiplique cruzada. Fala o quê? Fica 3x igual a 240 vezes 5 vai dar quanto? Ó? Vamos fazer, ó. Vai dar 0, vai dar 20, sobe 2, 5 vezes 10 dá 12, 1.200. Então, x é igual a 1.200 sobre 3. Isso aqui vai dar 400 gramas. Então, eu precisaria de 400 gramas de areia para a nossa ampulheta demorar 5 minutos. Beleza? De boa, né? Essa é simples. Agora vamos fazer o exercício número 4 da página 16. Ok? Ele fala assim, ó. Observe abaixo a representação do pátio retangular de uma escola. Ele será pintado com certa tinta, cujo rendimento de cobertura é 40 metros quadrados por a cada 3,6 litros. Então, ó, a tinta ela faz o quê? Cada 3,6 litros de tinta pinta 40 metros quadrados. O pátio da nossa escola aí, ó, ele é um retângulo, né? Onde ele tem 33 por 28. Não é isso? Então tá. Quantos litros de tinta, letra A? Quantos litros de tinta aproximadamente serão necessários para pintar o pátio? Então é só a gente fazer a área, né? A área desse pátio aqui, pra gente saber. Ó, 33, a área é base vezes a altura, né? Então é 33 vezes 28, vai dar quanto? Ó, 8 vezes 3 dá 24, 9, 2, 8 vezes 3, 24, mais 2, 26. 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 3, 6 também, né? Então ficou 4, aqui ficou 12, sobe 1, e aqui fica 9, 924 metros quadrados. Então o pátio ele tem 924 metros quadrados. Quantos litros de tinta eu vou precisar? Só fazer isso aqui, ó. Essa regrinha, beleza? Então vai ficar o quê, ó? 40x é igual a 924 vezes 3,6. Ó. Vai ficar 6 vezes 4 dá 24, sobe 2. 6 vezes 2 dá 12, mais 2 dá 14, sobe 1. 6 vezes 9 dá 54, mais 1, 55. 3 vezes 4 dá 12, sobe 1. 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. E 3 vezes 9 dá 27. Ficou 4, 6, 12, 13, 3. Uma casa da vírgula. 3.326,4. Então, x é igual a 3.326,4 dividido por 40. Isso aqui vai dar aproximadamente 83,16. Beleza, galera? Então a letra A está feita. Eu vou precisar de 83,16 litros de tinta para pintar essa área do pátio. Letra B fala assim, ó, para pintar o pátio, serão necessárias no mínimo quantas latas de tinta? Cada lata tem 3,6, não é? Então a gente vai fazer uma regra de 3 de novo, ó. 3,6 litros equivale a uma lata, certo? A gente achou que para pintar precisa de quanto? 83,16 litros. Isso aqui equivale a quantas latas? Certo? Então, multiplicando cruzado, vai dar 3,6x igual a 83,16. X é igual a 83,16 dividido por 3,6. Eu já fiz essa conta aqui para agilizar. Deu aproximadamente 23,1. Ó, não existe 23,1 lata. Então, a gente tem que arredondar para cima. 24 latas eu vou precisar para pintar esse pátio. Ok, galera? Então essa aí foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente começa a regra de 3 compostas, beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima.